No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ela, a cannabis, a verdinha. Você gosta, né? Tô zoando, só na paz. Meu nome é Gustavo Medrado, está no ar, para de graça. Uma pesquisa realizada em 2012 afirmou que mais de 7% da população brasileira entre 18 e 59 anos já haviam dado um tapa, tragado, fumado a maconha. E desse número, tirando os menores, totaliza quase 8 milhões de pessoas. O que é isso? Ah! Depois de apanhar, de levar vários tapas na cara, não vai achando você que foi só um, que a gente errou isso aqui e teve que fazer de novo, tá vermelho. Só me resta agora mostrar os principais argumentos utilizados pelas pessoas que defendem e pelas que são contra a legalização da maconha. Vamos lá. E para a gente começar essa discussão, nós podemos citar um argumento muito forte e bastante utilizado por aqueles que defendem a legalização da maconha, que é simplesmente a questão do dinheiro da compra dessa droga. Atualmente, quando se compra a maconha, o dinheiro vai todo para a mão do traficante, ou seja, para o crime. Se a maconha fosse legalizada, esse dinheiro iria para o governo ou para alguma iniciativa privada. Ainda não há nada definitivo sobre quem cuidaria da comercialização da maconha. Se seria o governo ou se seria alguma iniciativa privada. Se fosse o governo, poderíamos pensar em criar uma Maconha-Brás, um exemplo, ou seja, um órgão do governo especializado para cuidar dessa comercialização. O que seria regulamentado, seria muito mais organizado do que pelo crime. Mesmo se não fosse para o governo, alguma iniciativa privada que tomaria conta, não teria problema, afinal haveria impostos embutidos no preço do produto, poderia ser revestido em tratamento para os próprios usuários. Afinal, pense comigo, hoje se um usuário utiliza dessa droga e ele porventura passe mal, a gente sabe que ele vai ter problemas de saúde, ele vai parar em um hospital. Chegando lá, o Estado terá que atendê-lo, se for um hospital público, e o governo não recebe nada em troca pela venda dessa droga. Se fosse legalizado, não. O governo teria dinheiro dos impostos que poderiam ser revestidos no atendimento deste usuário. Já os que são contra a legalização da maconha afirmam que ela é a porta de entrada para as outras drogas. Ou seja, a partir do momento em que a pessoa utiliza essa droga, ela está propícia a adentrar nas outras drogas, como por exemplo o crack, a cocaína e muitas outras. Se essa droga fosse legalizada, o governo poderia investir em campanhas educativas, alertando os jovens dos perigos da maconha e assim eles teriam mais consciência se utilizariam ou não. Por outro lado, os que são contra afirmam que a maconha é prejudicial à saúde, o que não deixa de ser verdade. No entanto, isso serve apenas se ela for utilizada em grandes quantidades e num grande período de tempo. Utilizadas em pequenas quantidades e, eventualmente, ela serve até para fins medicinais e pode ajudar na saúde de uma pessoa. Pois então nós podemos ver os argumentos a favor e contra, e esses são os mais utilizados, claro que tem outro. Não estamos aprofundando no assunto, fazendo apenas um panorama para você ter uma noção do que é a favor, do que é contra. Quanto à minha opinião, eu acredito que sim, a maconha deve ser legalizada, no entanto, com muitos detalhes que eu vou tentar explicar para vocês. Há pessoas que dizem que se a maconha fosse legalizada, aumentaria o número de usuários. Com base em algumas pesquisas e alguns países que já legalizaram, podemos perceber que isso não é verdade. Por exemplo, no Colorado, um estado dos Estados Unidos, que foi legalizado e que inclusive o número de usuários diminuiu. Já no Uruguai, o número de mortes em decorrência da compra da maconha que antes tinha, hoje chegou a 0. Sim, na última pesquisa realizada, o número de mortes chegou a 0. Não é incrível? É claro que nem sempre vai ser assim, mas é uma mudança bem drástica, não é verdade? Na minha opinião, proibir nunca é a melhor opção. Afinal, já é proibido e já é utilizado. Se fosse legalizado, nós deveríamos trabalhar na conscientização dos jovens, das pessoas, a utilizar da forma correta, em pequenas quantidades e com mais
cautela. Também acredito que a guerra contra o tráfico está um pouco falida, infelizmente. O governo precisa ser aliado dos usuários. E nós sabemos que a maconha não é uma droga tão pesada. Alguns estudos alegam que a maconha causa menos danos do que o próprio cigarro. Legalizar, como eu estou dizendo, não é liberar geral, não é permitir que se faça como qualquer jeito. Liberar de uma forma consciente, onde tenha a quantidade máxima a ser utilizada, a ser comprada, a ser comercializada por cada usuário. Assim como é feito em outros países mais avançados do que o nosso em relação a essa legislação. Para se ter uma ideia e comprovar o que eu estou falando, em 1960, mais de 60% dos homens no Brasil utilizavam cigarros. Eram fumantes ativos e hoje esse número está entre 15% e 17%. Por quê? Porque nós passamos a ter consciência. O governo também teve um papel importantíssimo nisso, que foi conscientizar, campanhas publicitárias, entre outras. E o próprio cidadão teve consciência de que isso não era legal, não era bacana a sua saúde e pensou, opa, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que maneirar, porque o cigarro traz muitas doenças, assim como a maconha pode trazer. Olha só, existem muitos países tops, a top of mind, na lista no topo, de que já liberaram a maconha e o consumo acabou sendo mais organizado, como por exemplo os Estados Unidos, a Espanha, a Holanda, o Canadá, Israel, Uruguai e Portugal. Por que não o Brasil não fazer parte desses países que estão dando certo e ser um aliado, e ser um parceiro dos usuários, das pessoas que utilizam? Afinal, essas pessoas são cidadãos como nós. É isso então, meus queridos, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, fizemos com todo carinho para vocês. Se gostaram, dá um like, deixa um joinha, se não gostaram, avalie da mesma forma, a sua opinião é bem-vinda, afinal, nosso objetivo aqui é ver os dois lados da situação. Se inscreva no canal também, favorite esse vídeo, se você gostou, compartilhe, isso nos ajuda demais. Acesse lá facebook.com/canal Para de Graca. Curta lá, que você vai ficar por dentro de tudo o que acontece nesse canal. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima semana. Até quarta. Fui! Ai, gente, peraí, esqueci de uma coisa. Voltei para agradecer vocês pelos likes que vocês deram na nossa página, pelos quase 300 likes que nós conseguimos em menos de um mês que estamos aí. Pode parecer pouco, mas pra gente é muito bom, ficamos muito felizes com esse resultado, com essa resposta que vocês nos deram. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, a gente faz isso daqui com o maior prazer, não é mesmo, Eda? É isso aí. Tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo então, toda quarta-feira, não para de graça. Fui!